Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez em uma live, nossa live de número 28, papo reto com Rodrigo Lopes. São 28 semanas consecutivas que nós estamos aqui participando com vocês. Cumprimentar aqui o nosso querido amigo Euclides Nascimento, lá de Jacutinga, nos acompanhando aqui. Na pessoa dele eu cumprimento todo o pessoal de Jacutinga. Muito obrigado aí pela audiência, obrigado por nos acompanhar mais um sábado. Nós estamos também aí com a Sheila Mariano nos acompanhando. Muito obrigado, Sheila, pela audiência, pela participação com a gente. Sempre muito importante poder contar aí com cada um de vocês, com todas as pessoas que estão nos acompanhando pela nossa fanpage. Boa tarde aqui para Marisa Merenciano, também nos acompanhando. Muito obrigado aí, Marisa, pela audiência. A Marisa está sempre presente com a gente aqui. A Cássia Melo, muito obrigado a Cássia pela sua participação. Muito obrigado aqui a audiência também da Sônia Mendonça, lá de São João de Nepomuceno, sempre participando com a gente. Muito obrigado aí pela sua audiência, uma alegria poder contar com vocês. A Decano do Campestrinho também participando aqui, nos dando aqui a honra da audiência, né? Muito obrigado aí a todos que nos acompanham, sempre muito importante poder contar com vocês. O vereador de Andradas, Antônio Carlos de Lima, também nos acompanhando aqui, nos prestigiando em mais essa live aqui. Muito obrigado, viu? Gratidão. Muito obrigado, Antônio Carlos. Obrigado aí a todos os vereadores da Câmara de Andradas que sempre nos acompanham também. E a toda a população da região de maneira geral, sempre muito importante poder contar aí com o carinho da audiência de vocês. Semana passada, como eu já expliquei anteriormente, nós tivemos um compromisso no horário da nossa live. Nós fomos participar de um evento em Poços de Caldas e por isso nós não pudemos realizar às 16 horas como de costume. Foi realizado às 12h30, diversas pessoas não puderam acompanhar ao vivo, depois eu sei que assistiram. Mas hoje a gente retorna a nossa live às 16 horas, é um horário um pouco mais tranquilo, né? Onde o pessoal já está aí em condições de nos acompanhar. E a gente tem o nosso público fiel aqui, que a gente sempre agradece muito, deixa aqui registrado o nosso carinho, deixa aqui registrado a nossa consideração. Importante falar aí nesse momento que nós estamos iniciando a nossa live, de um alerta, né? Eu não sei se todos acompanharam aí pelos meios de comunicação, mas a dose de reforço ela foi diminuído o prazo, né, que era antes 6 meses para quem tinha tomado a segunda dose. Após tomar a segunda dose para poder receber a dose de reforço, e agora baixou para 5 meses. Então, quem já está há mais de 5 meses imunizado com a segunda dose da vacina contra a Covid já pode tomar a sua dose de reforço. Pessoas acima de 60 anos por enquanto e profissionais da saúde. Mas é importante estar muito atento a isso, né? Para não perder a oportunidade dessa imunização. E também as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, que é muito importante tomar essa dose de reforço. O Brasil já tem mais de 70% de pessoas vacinadas com a primeira dose. Só com a segunda dose, ainda o pessoal está no prazo aí ainda de tomar a grande maioria, mas a gente tem pouco mais de 50% com a segunda dose. Então, quanto mais rápido aí for chegando a data, a idade, tem diminuído o prazo, é importantíssimo tomar a segunda dose. Nós estamos percebendo na Europa uma nova onda da Covid, né? Então isso nos preocupa muito, porque o que acontece lá 3 meses depois acontece com a gente. Então, mas a realidade da Europa é a seguinte: um grande número de pessoas não se vacinou. Então, muitos países lá estão com menos de 60% das pessoas vacinadas. Então, é uma preocupação, é uma situação que deixa aí, né, muita gente alarmado. E a gente tem que ficar preocupado mesmo, que é uma coisa muito séria. No caso do Brasil, já são mais de 610 mil mortes. Então é uma situação bem complexa e a gente precisa ter esse cuidado, né? Eu acho que os grandes eventos, Carnaval, Réveillon, são questões que precisam ser repensadas ainda para 2022, sob pena da gente ter aí uma onda forte, uma nova onda no Brasil e Minas Gerais, que pode
muitas vezes acarretar aí um grande problema novamente, né? Nós temos em mãos a possibilidade de tomar a vacina agora, então quem está dentro dos prazos, né, e ainda não tomou, que procure os postos de saúde, que procure os postos de vacinação e tome a segunda dose, tome a dose de reforço. Quem ainda não tomou a primeira dose, que procure e tome, porque é fundamental essa prevenção. E muitas vezes a pessoa pensa o seguinte, mas é eu, né? E não é só assim, né? A vacina, ela não protege apenas a pessoa que está imunizada, ela protege todos aqueles que estão próximo a ela. Ela se torna uma barreira, a pessoa vacinada, ela se torna uma barreira que não vai levar a transmissão da doença adiante. Então, por isso que é importante vacinar. Não é uma decisão pessoal. Não é uma decisão pessoal. A minha decisão de não me vacinar pode comprometer as pessoas que convivem comigo. Então eu preciso ter responsabilidade. Nós ainda temos as crianças abaixo de 12 anos que não foi autorizada a vacinação deles ainda. Então olha o risco que nós temos, né? Crianças de 0 a 12 anos que ainda não podem ser vacinadas. Então aqueles que podem ser vacinados precisam se vacinar para proteger principalmente as nossas crianças. O sintoma nas crianças até agora foi leve, mas mesmo assim nós perdemos muitas crianças e nós não sabemos essas variantes novas aí. Então é importante que tenha esse cuidado, que tenha essa preocupação. Deixa eu agradecer o pessoal que chegou aqui. O Celso Santos, muito obrigado, Celso, pela audiência, por nos acompanhar. A Ionelis Marcon aqui nos acompanhando também mais uma vez. Yolanda Constantino, dona Yolanda, obrigado pela sua audiência, por nos acompanhar aqui. Muito obrigado aqui a Fabiana Magalhães também nos acompanhando, gratidão pela audiência. Nosso querido amigo Pedro Ribeiro, lá de Arceburgo, nos acompanhando aqui mais uma vez, muito obrigado aí pela sua audiência. A Simone Baliani nos acompanhando aqui, muito obrigado, Simone. Boa tarde aqui o nosso querido amigo, ex-prefeito lá de Divisa Nova, Elias, juntamente com a Valéria, nos acompanhando. Sempre importante poder contar com a audiência de vocês, né? Quero também deixar o nosso agradecimento aqui a Aparecida, né, também nos acompanhando aqui, nossa querida amiga Cida de Belo Horizonte, sempre muito bom contar com a participação de vocês. A Thaís Roberto também nos acompanhando aqui. Eu quero agradecer a Eliane Souza, também desejando boa tarde para a gente, nos acompanhando aqui. A Maria Francisca, que sempre nos acompanha também. A Vera Marques, muito obrigado aí também a Simone, sempre nos acompanhando. Muito obrigado a Aline Dias, nos acompanhando mais uma vez. Eu quero falar um pouquinho, gente, sobre a importância do associativismo e do cooperativismo. O evento que eu fui participar no último sábado, ele foi sobre a região vulcânica que está localizada numa micro-região próxima a Poços de Caldas. Então, muitas vezes, quando se fala em vulcão, região vulcânica, todo mundo imagina que vai promover apenas Poços de Caldas, mas é uma região constituída por 12 municípios, dos quais 8 são de Minas Gerais e 4 são do estado de São Paulo. Então, nós temos Águas da Prata, nós temos Andradas, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Caconde, Divinolândia, Bitura de Minas, Poços de Caldas e São Sebastião da Grama. Então essa região de solo vulcânico, ela tem uma característica específica de produção e ela pode agregar valor aos produtos. E no último sábado foi realizado um concurso de qualidade de cafés da região vulcânica. Tiveram diversas amostras participando e nós tivemos cafés premiados, muitos cafés com pontuação acima de 80 pontos e cafés premiados acima de 84, 85 pontos. Então uma coisa muito interessante que favorece essa região, que é a questão do solo vulcânico. Nós estamos percebendo muitas vezes o pessoal de São Paulo tirando mais proveito disso. A maioria dos cafés premiados foi do estado de São Paulo, de São Sebastião da Grama, de Águas da Prata, e nós tivemos apenas um café de Cabo Verde, que é de uma jovem agricultora, a Júlia Souza Viana, que teve o café premiado. Então, bastante repercussão teve esse concurso, a qualidade dos cafés extraordinária, e a gente precisa que haja esse fortalecimento. Nós tivemos uma geada que comprometeu bastante aí toda a região. Nós tivemos uma seca muito forte que comprometeu praticamente o estado de Minas inteiro.
e nós devemos ter uma produção de café menor no ano de 2022. Por isso que, ao tomar a iniciativa de se associar a uma região produtiva, ao tomar a iniciativa de produzir um café de qualidade, de agregar valor a esse produto, você está melhorando a sua possibilidade de renda. Então as pessoas da zona rural têm tanto sofrimento, tanta dificuldade. Eu ainda dizia isso lá no momento que quando a gente vive na zona rural, existe ainda muito daquele assim que quem vai vender o produto põe o preço e quem vai comprar põe o preço do que está comprando. O produtor rural ele sempre é refém dessa situação. E nós precisamos inverter isso. Inverter como? Agregando valor. Os cafés premiados lá da região vulcânica tiveram aí já lances de mais de R$3.000 a saca de 60 quilos. Mas teve todo um cuidado para cultivar, né, e para colher, na secagem desse café, na seleção. Então é um cuidado que tem que ter, é um trabalho que tem que ter, os terreiros suspensos, sombreados, uma série de detalhes, né? O café cereja descascado, que tem todo um outro processo de tratamento dele ali, além de todo o tratamento da lavoura que precede, inclusive, esse momento do fruto, né? Mas nós precisamos, com certeza, se unir em associação. Os produtores precisam fortalecer esse vínculo de união e agregar valor a esses produtos. Então é uma coisa muito importante. Paralelo a isso, na segunda-feira eu tive a oportunidade de Andradas de participar de um encontro da AFA, que é a Associação de Agricultores Familiares de Andradas, que estão desenvolvendo um projeto em parceria com a Conab para produzir alimentos comprados pela Conab, está distribuindo para a merenda escolar, para as instituições, para assistência geral do município de maneira gratuita. Então foi um recurso destinado pelo senador Rodrigo Pacheco à Conab para esse atendimento. E os produtores se cadastraram, são mais de 50 produtores de Andradas e da região que compõem a associação e que vão ser atendidos, né? No momento de tanta dificuldade como essa, ter uma possibilidade dessas, né? E é um recurso que ele vai fomentar toda a economia local, porque ele vai comprar do produtor e vai doar para assistência, né? Para o pessoal que está sendo atendido. Então, é um valor que ele se duplica quando ele é aplicado devidamente. Então, são ações importantes em prol da agricultura. As políticas públicas, geralmente, elas são focadas em questões essenciais, como saúde, educação, segurança, mas nós também temos que lembrar de todo o setor produtivo, que ele funciona muito bem sozinho, principalmente quando, né, o poder público não cria nenhuma norma que o prejudique. O setor produtivo ele segue uma tônica normal, mas nós precisamos olhar com carinho todas as vezes que for possível fazer alguma ação para beneficiar o setor produtivo. É fundamental que isso aconteça, né? Não é o governo se intrometendo na produção, mas é fomentando a agricultura familiar, fomentando as ações de associativismo, fomentando as ações de cooperativismo, para cada vez mais fortalecer essa relação. E logicamente que o poder público tem que cuidar daquilo que é de interesse público, que é a educação, é a saúde, a segurança pública, é a questão da manutenção, é a questão de abastecimento, é uma série de fatores que no dia a dia, né, tem a ver com a vida da população, que tem essa relação com o poder público. Mas nessa fala aqui sobre a importância de manter as instituições, as cooperativas, essas parcerias é fundamental, e agregar valor ao produto. Então vamos refletir sobre isso, vamos incentivar o pessoal da área rural a participar dessas ações, que é sempre muito importante. Quero agradecer aqui a participação da Maria Helena Baliani, também aqui nos prestigiando, o Marcos Render Batista, também aqui nos acompanhando, nos prestigiando, nossa querida amiga de Cachoeiro de Minas, a Mariana Oliveira, nos prestigiando aqui mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado aqui a Érica de Lima, também acompanhando a gente mais uma vez, a Vera Lopes aqui também nos prestigiando, nos acompanhando aqui mais uma vez, a Ruth Fernandes, muito obrigado aí pela audiência, muito obrigado por nos acompanhar, Claudinha Moraes Turati aqui nos acompanhando mais uma vez também, muito obrigado. Muito obrigado aqui a Roseli Moreira nos prestigiando, acompanhando a nossa live.
Nosso amigo Fabiano Baquião, vice-prefeito da cidade de Fortaleza de Minas, sempre nos acompanhando aqui também, nos prestigiando. Nossa querida amiga Marli Estivanin também aqui nos prestigiando e nos acompanhando. Então isso é sempre muito importante. Nós tivemos uma pauta que foi votada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais essa semana, até eu me manifestei quanto a isso na minha fanpage, no Instagram, que gerou bastante polêmica. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais ela criou uma lei proibindo o transporte alternativo. Ou seja, existe uma linha de ônibus de Belo Horizonte a Poços de Caldas, de Belo Horizonte a Pouso Alegre, de Belo Horizonte a Varginha. E o estado de Minas, como ele tem poucos aeroportos, né, com cidades pequenas e uma região extensa de mais de 850 municípios, são 853 municípios ao todo, o transporte rodoviário ele acontece de uma maneira natural. E muitas vezes uma cidade inteira ela fica dependente, ela fica carente de apenas uma linha que vai uma vez por dia, que vai dia sim, dia não, que vai uma vez por semana, que não atende a necessidade daquela população. E como as concessões não foram atendendo essas necessidades, foram surgindo transportes alternativos, né? E nesse ramo de transporte alternativo tem muito o transporte clandestino, que é aquele transporte que não mantém os devidos cuidados, a capacitação do motorista, uma série de fatores que são muito sérios e que pode colocar em risco a vida das pessoas. Mas a gente tem alguns transportes alternativos de qualidade superior, inclusive, ao transporte regular de linha. A gente tem o transporte muito mais barato, né? Muitas vezes, um exemplo disso é a Buzzer, né? que é uma empresa que faz esse tipo de transporte. E a Assembleia aprovou essa legislação, essa lei foi a sanção do governador, o governador vetou essa parte que proibia o transporte alternativo, e na última quarta-feira a Assembleia derrubou esse veto do governador. Eu questionei muito a falta de transparência, de estar discutindo isso com as pessoas, estar ouvindo a opinião das pessoas. Porque se por um lado o transporte clandestino é um grande problema, por outro, as linhas convencionais não estão atendendo a necessidade das pessoas. Então é fundamental que algo seja feito. O simplesmente proibir um transporte que vinha atendendo a necessidade das pessoas é uma situação muito séria também. Porque você vai tirar a possibilidade de locomoção e de mobilidade de muitas pessoas que não têm outra alternativa quanto a isso. Quer dizer, não dá para entender se as empresas convencionais não querem investir e aproveitar para criar uma estrutura de pressão política em cima dos deputados para conseguir uma lei que proíba a concorrência. Então isso chega a ser desrespeitoso com a população que precisa desse serviço. O serviço de transporte sempre foi muito questionado. A gente vê Belo Horizonte, a questão da BH Trans, das concessões que tem do transporte urbano, uma série de coisas que são discutidas constantemente. Então já passou da hora. Nós temos uma agência nacional de transporte terrestre, que é a ANTT, mas já passou da hora do estado de Minas Gerais, que é o estado que tem a maior estrutura aí de transporte, de ter uma agência reguladora para regular os transportes estaduais dentro do estado de Minas Gerais e está rediscutindo essa questão das concessões. E vendo a possibilidade da liberdade entre as empresas e, se for haver concessões, que isso seja de uma maneira mais transparente, que haja a possibilidade da quebra do contrato acontecer mais facilmente no caso da empresa não cumprir com as suas funções, porque há um monopólio. A gente vê o sul de Minas, é a Gardênia quem domina toda essa região. E ônibus de péssima qualidade. O transporte para Belo Horizonte é horrível. Quantas vezes o ônibus quebra na estrada, quantas vezes não chega ao destino, quantas audiências públicas já tiveram na Assembleia para renovar a frota da Gardênia, que é vergonhoso o atendimento que tem na região. E aí quando vem uma empresa oferecendo um serviço de melhor qualidade, com mais horários, com preço menor, vem uma vetação como essa. Então é uma preocupação séria que nós temos, né, de diminuir a concorrência e ao mesmo tempo de criar
né, um nicho de mercado onde não precisa se investir, e quem paga por tudo isso é o cidadão, quem paga por tudo isso é a população. Então é uma situação que nós precisamos refletir. Olha a importância de se ter parlamentares comprometidos com o cidadão, olha a importância de se ter um deputado que vai ouvir a necessidade da população e não o interesse das empresas de transporte, que muitas vezes ajudaram a patrocinar a campanha, que muitas vezes auxiliaram aí no dia a dia do mandato legislativo desse parlamentar. Então é uma reflexão que nós precisamos fazer enquanto cidadãos quanto a isso. De fato, pode ser que através de uma discussão se chegasse à constatação que era isso mesmo que tinha que fazer. Mas isso não foi discutido com a população. E eu cito mais uma vez, quantas vezes se trouxe o problema da Gardênia aqui para a Assembleia para ser discutido, da qualidade horrível do transporte prestado, e aí agora faz-se uma votação como essa sem a participação da população. Então é uma situação muito séria, a gente precisa refletir sobre isso, e de fato a gente constata cada vez mais que a nossa Assembleia Legislativa precisa de renovação, né? Precisa de pessoas que de fato estejam comprometidas com a região, comprometidas com as pessoas, comprometidas com as bases, que pensem de fato no retorno para a população, que pensem em quem é mais pobre, que não tem carro, que depende dos ônibus para se deslocar, principalmente dos jovens que muitas vezes se deslocam para estudar, para fazer um vestibular, né, para estar fazendo sua faculdade, e muitas vezes se depara com péssimos horários, com valores altos, com serviço de má qualidade. E a gente vê aí uma lei vindo aí tirando uma possibilidade que existia até então. Então, uma reflexão que nós precisamos fazer. A regulamentação ela é fundamental e eu respeito muito a regulamentação. Eu acho que a clandestinidade é algo que não pode acontecer, mas que a regulamentação permita uma concorrência livre, que haja de fato a responsabilidade das pessoas que são as pessoas que estão ali à frente, né, da Assembleia Legislativa, os deputados, 77 deputados que estão hoje aí, precisam refletir mais sobre essa necessidade. Lógico que há exceções, né? Não são todos, tiveram voto contra, tiveram pessoas que não estavam ali, aí quem não estava a gente se questiona também por que não estava, né? Porque ser omisso num caso como esse também é muito complicado, mas é uma situação que ela precisa ser repensada. Deixa eu deixar um abraço aqui para o pessoal que chegou agora e está nos acompanhando. Benedito Beraldo, muito obrigado aí, Benedito Beraldo, pela audiência, muito obrigado aí por nos acompanhar. A Isabela e o Ivan Marques também aqui nos acompanhando. A Nerci Martinelli, muito obrigado, Nerci, pela audiência. O vereador Gustavo Xavier, do município de Andradas, também nos acompanhando aqui mais uma vez. O Jean Vitor Águeda, que é vereador no município de Campo do Meio, também nos acompanhando, muito obrigado. Obrigado aqui a Débora Della Testa, também nos acompanhando mais uma vez. A Janaína Crochique nos acompanhando aqui. Muito obrigado aqui, o Jean tá trazendo uma colocação aqui. Já participei de várias audiências públicas em Belo Horizonte para resolver problemas da Gardênia, mas até hoje continua a mesma coisa, infelizmente. Exatamente. E a Gardênia é uma das empresas de má qualidade. Tem várias pelo estado de Minas que infelizmente não prestam o serviço que a população merece. A Bruna Daiane, muito obrigado aí pela audiência. O José Carlos Barbosa, né, falando aqui, está prestigiando nossa live. Muito obrigado, viu, Zé Carlos, pela audiência e por nos acompanhar aqui. Nosso querido amigo Caio César, lá do município de Santa Rita de Caldas, do distrito de São Bento de Caldas. Muito obrigado aí pela sua participação. Essa semana eu dei uma entrevista na Rádio Vinícola de Andradas na segunda-feira. O Caio César nos mandou a pergunta sobre qual seria o nosso planejamento enquanto pré-candidato para as APAES. Ô Caio, eu quero dizer para você o seguinte, que eu quero antes de mais nada sentar e ouvir qual que é a necessidade e as demandas que existem nas APAES. Enquanto cidadão, eu comecei a minha vida como presidente de uma associação de moradores,
Então eu tenho muito respeito pelas entidades, muito respeito pelas organizações não governamentais. Enquanto prefeito do município de Andradas, a gente procurou ser parceiro, subvencionar e atender as entidades, dentre elas a APAI de Andradas, mas muitas outras entidades. Então, em nosso mandato, né, em sendo eleito deputado estadual, nós vamos procurar, dentro da estrutura do Estado de Minas Gerais, encontrar um caminho de auxílio às entidades, né? Principalmente as APAIs, que fazem um serviço maravilhoso, um trabalho maravilhoso com pessoas, né, especiais. Todos nós somos especiais, né? Todos nós temos as nossas qualidades e temos as nossas limitações, mas a APAI tem um trabalho direcionado para pessoas que têm alguma dificuldade, e a gente fica muito feliz, né, em saber que você, né, um aluno aí que se dedica, que foi candidato a vereador, que tem uma militância muito bacana, e nada melhor do que vocês que estão aí do outro lado, que estão vivendo essa realidade, para trazer para a gente essa demanda. Então eu vou fazer uma visita para vocês em São Bento e a gente vai conversar sobre isso e vamos ouvir aí as sugestões e ver o que é possível. Não adianta também prometer o impossível, né? Se tem uma coisa que eu não faço, é promessas daquilo que não pode ser cumprido. Isso é muito ruim. Agradecer aqui o nosso amigo Renato Jareta nos prestigiando aqui, o João Roberto de Souza, lá de Caratinga, nos acompanhando aqui mais uma vez. João Roberto, tristeza, né, o acidente da Marília Mendonça aí próximo de vocês na semana passada, mas fazer o que, né? A vida é essa e a gente tem que seguir adiante. A Zelma Costa também nos acompanhando aqui, grande abraço. Ivone Carvalho, mais uma vez nos acompanhando, muito obrigado. Seu Ayrton Torres também aqui nos acompanhando. A Maria Elisa Diogo nos acompanhando aqui mais uma vez, muito obrigado. A Sônia, né, Mendonça colocando aqui, nós precisamos lembrar que a função dos parlamentares é servir e atender as necessidades de todos nós cidadãos. Exatamente, essa é a função, né? E principalmente estar ouvindo. E tem coisas e tem momentos, eu respeito muito quem faz isso, tem momento que vai discutir e não vai agradar. Mas é uma decisão que precisa ser tomada, independente de contrariar. Tem coisa que não tem coisa que é certo ou não, que pode ou não. Então tem coisa que não dá para fazer. Agora, fazer sem discutir, sem debater, sem apresentar os argumentos, as possibilidades, é isso que não pode acontecer, né? A gente espera que haja uma mudança nessa concepção, que a população consiga participar mais, entender, né? E esse projeto, quando a gente fala de ter uma pré-candidatura e de buscar uma alternativa, é isso, gente, é ouvir, é construir essas possibilidades. Nós temos aqui a rede social como esse meio fantástico para a gente discutir tudo isso. E não é fácil alguém sem dinheiro, muitas vezes, né, sem tradição política, chegar a uma cadeira. A gente tem consciência disso, né, enquanto prefeito de uma cidade menor, que nós somos, no caso de Andradas. Mas não é impossível, há uma possibilidade sim, e principalmente representando o anseio da população, das pessoas que acompanham o nosso trabalho, das pessoas que conhecem o nosso trabalho. Então nós temos esse desejo, né, de fazer o melhor por Minas Gerais, de fazer o melhor pela nossa região, e a gente vai seguir, né, fazendo aí, dando o melhor de nós. O Caio César está agradecendo, eu que agradeço, Caio César, aí. Todo sábado a gente está aqui disponível na nossa live, nos acompanha aqui na nossa fanpage todos os sábados, que a gente está à disposição. O Jean está dizendo aqui que a buzzer também, né, na minha opinião, não é a melhor saída. Favorecerá apenas alguns grandes centros e grandes empresas para as pequenas cidades e pequenas empresas, é um tiro no peito, né? Concorda? Realmente, Jean, tem aí as linhas mais específicas, por isso que eu falo que precisa ter uma regulamentação. Precisa ter uma regulamentação que discipline, né, uma empresa para ela fazer a linha Belo Horizonte-São Paulo, ou que seja Belo Horizonte-Pouso Alegre, vamos dizer, para ficar dentro de Minas Gerais, Belo Horizonte-Varginha, Belo Horizonte-Pouso Alegre, Belo Horizonte-Poços de Caldas, Belo Horizonte-Lavras, Belo Horizonte-Montes Claros, Belo Horizonte-João Molevade, Belo Horizonte-Caratinga, e assim por diante, que são os grandes centros. Ela também teria que ter a possibilidade de fazer os pequenos trechos, de
de realizar, de ter essa contrapartida social. É o que precisa acontecer. Isso só vai acontecer na medida que a gente tiver uma agência reguladora no Estado que cuide disso. Né? E a gente vê o Estado do tamanho de Minas Gerais não ter uma regulação desse serviço, e aí você vem e proíbe ao invés de fazer a regulação. Então é uma situação bem complexa. Né? Eu acho que eu usei a Buser aqui como um exemplo, que é um ônibus de qualidade, mas com certeza existe essa necessidade. Eu não tenho nenhuma objeção à pessoa que faz um transporte, né, em uma van, desde que seja algo, o motorista tenha qualificação, o veículo esteja em condições, tenha os seguros e toda a parte de segurança para o passageiro. Nós não podemos deixar também o nosso cidadão na mão de veículos clandestinos, sem procedência, sem segurança, sem nenhum cuidado, motorista sem capacitação. A gente já viu vários acidentes e mortes acontecer por conta disso. Então são situações como essas que têm que ser discutidas, né, e que a gente precisa buscar alternativas. Mas a gente com certeza tem, né, que buscar aí todas as possibilidades possíveis e tentar achar o caminho, o melhor caminho, né? E o melhor caminho a gente vai encontrar através das discussões. Muito obrigado aqui a Sônia Mendonça pelas palavras aqui. Aqui está o Cláudio falando de uma realidade de Andradas, né? Da necessidade de um DIC. Nesse caso, Cláudio, é uma demanda que eu acho que é importante ser apresentada aí os nossos vereadores, né, que nos acompanham dentro da busca de recursos, e tem a legitimidade hoje a administração municipal e os vereadores nessa questão de buscar alternativa. O município de Andradas está passando por um novo processo de concessão de água e esgoto, e é uma das questões que dentro da modelagem ela pode ser definida, né? Mas é uma situação que precisa ser tratada. Como você fala aí que Jundiaí tem 1 milhão de habitantes e não falta água. No caso de Andradas, de fato não falta água, o que falta é investimento, né? Nós tivemos uma concessão de mais de 40 anos aí pela Copasa, que fez um investimento mínimo, que não fez reservação de água, que não tomou os cuidados devidos. Né? E quando eu falo muito da empresa, eu não falo dos servidores, não. Os servidores são poucos e muitas vezes não tem condição de dar o retorno que a população precisa. Pessoas muito boas e dedicadas, mas a empresa deixa muito a desejar. Né? Não apenas em Andradas, mas em toda a região onde a Copasa atua, a gente sabe das reclamações e dos problemas que existem. Mas é importante a sua colaboração aqui hoje, Renato. Eu quero agradecer a todos, né, pela participação mais essa semana aqui com a gente, na nossa 28ª live, a live de número 28. Na próxima semana nós estaremos aqui de volta, novamente participando aqui, partilhando um pouquinho, e eu quero muito poder contar com a audiência, com a participação de vocês e trazer as ideias para a gente, trazer os temas, as discussões, né? Vamos falar direto aqui, é papo reto, né? Aqui sem censura, sem nenhuma possibilidade, né, de não responder, colocando a nossa opinião. Então eu agradeço muito a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana, um ótimo feriado, que tenhamos a próxima semana abençoada aí, e nós estaremos de volta no próximo sábado, se Deus quiser. Muito obrigado a todos, pessoal. Uma boa tarde, até mais.